Que saudade que eu tava desse programa. Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV. Canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Lá no Twitter, hashtag RDC Que Esporte. E no Facebook eu espero o seu comentário na nossa live. Programa Que Esporte que fala apenas de futebol feminino, futsal feminino e fut7 feminino. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos três. Tudo bem? Como está? Clay, narradora, comentarista, amanhã vai narrar 2 jogaços. Com certeza, tudo bem, uma honra estar aqui participando pela primeira vez do teu programa. E amanhã é um desafio muito grande, né? Pela Maicujo TV CBF, às 15 horas eu narro Grêmio e América Mineiro. E depois tem o Clássico Grenal no Beira-Rio, às 19 horas, que eu tenho que narrar também. Então, jornada dupla amanhã. Poxa, fantástico. E quase um ano depois, eu fui pesquisar datas hoje, dia 12 de agosto de 2018. George está voltando, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar retornando ao teu programa. E feliz pela vitória de ontem e por ter jogado a Universiade aí pela Seleção Brasileira Universitária. A G que é a lateral das Gurias Coloradas, que venceram ontem o Audax, uma goleada que a gente já vai ver, mas também da Seleção Brasileira Universitária. Também é assim que tu vai ter que explicar essa história aqui pra gente. E o atual campeão gaúcho, o melhor treinador do campeonato da Liga Gaúcho, sempre falei gaúcha, eu sempre errei a vida inteira. Joãozinho, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez um prazer estar aqui contigo e agora com o título na mão. Fica mais fácil Fica mais fácil, agora ficou mais fácil de conversar. Já vou pedir para a produção ir colocando, as imagens do fut7 feminino, a gente vai debatendo em cima desse título no último final de semana. A RDC TV, olha aí, tá na tela para vocês, a RDC TV transmitiu o jogaço Grêmio 12 horas no feminino. E no masculino, a gente transmitiu a Beboque e Ouro Verde, o jogo dos pés, pesadão e pé fino. Joãozinho, e essa emoção, cara? Cara, sensacional. Pô, a gente trabalhou bastante, tivemos que mudar totalmente a equipe para jogar contra 12 horas. E no final deu certo, né? Fomos pro shootout, que é uma espécie de pênaltis ali do futebol 7. Mas as gurias mandaram bem demais, cara. Sensação incrível. O trabalho foi um pouco difícil, muitas circunstâncias, muitos não colocavam vocês como favoritos a esse título. Sem um pouquinho da trajetória, vinha acompanhando a tabela e o Grêmio vinha subindo, e opa, peraí, alguma coisa vai acontecer. Um trabalho também diferenciado, a Luísa no ataque, né? Então a gente começou os 2 primeiros jogos da competição perdendo, né? Para 2 equipes muito fortes. E depois a gente veio numa ascensão. A Luísa a gente foi descobrir mais da metade para o final do torneio, onde ela veio começando a fazer os gols, aparecer com uma evidência maior. E desde as quartas de final para frente ela tem sido a protagonista ali nos gols e nas assistências. E aí, como não podia ser diferente na final, ela deixou 2 dela, uma assistência e fez um gol de shootout ainda. Um pouco do que se passou também agora, shootouts. Pro pessoal de casa entender, é o pênalti que não existe, tá? É o shootout ali, mano a mano contra a goleira, tem um tempinho pra fazer a finalização, ou chuta pra fora, ou chuta no gol, e isso aí é uma mágica, né? Bater por cima e só correr pro abraço. Que festa muito bonita. Tua goleira, a recém-abraçada, 15 anos apenas, Joãozinho. Que geração é essa que tá vindo? De tu tirar uma goleira que vinha muito bem nos primeiros minutos da partida e colocar uma goleira de 15 anos, que querendo ou não, cara, é final de estadual, né? Então a Lauriane é uma garota de extrema qualidade técnica, né? E ela vem nos surpreendendo, então escolhi ela para fazer parte ali do grupo. E a Carol, na minha opinião, uma das melhores goleiras durante a competição, mas durante os treinamentos a Lauriane vem se destacando muito no shootout. E eu já venho com isso na cabeça, caso a gente empatasse, eu trocaria as goleiras, né? Mas confiando nas duas, como eu confio em qualquer uma do grupo, até naquelas que não tiveram a oportunidade de jogar a final. Então, ela deu conta do recado, pegou o shootout da artilheira da competição, né? E dali pra frente, só felicidade. A donadinha que vem com 21 gols na temporada e naquele momento que precisa, Clay, como é que foi a tua história no futebol feminino? Tu jogou, né? Joguei. Jogou nas Gurias Coloradas ou era só internacional? Era internacional na época, já faz 15, 16 anos atrás. E comecei jogando em Venâncio Aires, numa equipe chamada São Luís.
meio-campista, depois eu joguei 6 meses no Grêmio como zagueira, e a Duda que me descobriu como goleira no Internacional, e aí eu me transformei em goleira. E ali eu fiquei 4 anos. Parei grávida. Foi onde eu parei a minha trajetória no futebol. Tentou voltar depois ou não? Não. Porque na época também, a gente sabe que ainda hoje, a gente vai debater um pouquinho isso com alguns vídeos da Emily Lima, treinadora do Santos. O futebol não vem sendo valorizado, a CBF não tem a valorização adequada para a modalidade. Naquela época era bem pior. Bem pior. Naquela época era muito pouco falado sobre o futebol feminino, o apoio era pequeno, então muitas que permaneceram daquela época eram guerreiras. Na época, quando eu parei, a Rosana, que foi lateral, que acho que jogou contigo, né, no ano passado. 2017. 2017. Ela estava começando, então as permanecentes daquela época eu digo que são muito guerreiras mesmo. E eu fico muito feliz de observar essa Copa do Mundo, de não só os Estados Unidos aparecer como a potência, como é os Estados Unidos, mas eu fiquei muito feliz da Holanda, fiquei muito feliz do crescimento da França, da Inglaterra, do investimento, e isso está fazendo falta aqui no futebol brasileiro. E espero que agora com a união das equipes, como está acontecendo, o que aconteceu na última semana do Santos, com questionar a CBF, acho que está na hora de começar a cobrar isso, essa parte da CBF, para ter essa mudança. Mas eu estou esperançosa e creio que a mudança está chegando sim. E um pouco da sua mudança também, um pouco de vida. Da onde que surgiu? Serei narradora de futebol, a única do estado do Rio Grande do Sul. Em 2008, eu comecei a fazer o curso na época na UCIP, na Landel de Moura, de radialista, né? E o professor, que hoje é o proprietário da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa, ele ficou impressionado com o meu entendimento de futebol. Mas aí eu desisti do curso e em 2012 ele me achou no Orkut. E aí ele me chamou... Orkut? Saudoso Vamos desenterrar! E aí ele perguntou... Vai, flogão, MSN, sumiu! Sumiu. E aí ele me achou, ele me perguntou se tinha como ele falar comigo, que ele estava montando uma rádio web e ele gostaria de lançar uma mulher comentarista. E ele ficou marcado o meu entendimento de futebol, claro que da minha trajetória como atleta tem um conhecimento bastante. E aí ele, se eu queria aceitar esse desafio, naquela época, comentar 2012 as Olimpíadas. E eu aceitei. E ali começou uma paixão que quando eu era criança eu tinha pelo rádio. E ali eu comecei a comentar aos poucos em tubo. Em 2015 comecei a comentar primeiramente no estádio. Aí eu também fiz pela Metrópole AM alguns jogos pela Copa Gaúcha. E eu fui aumentando o interesse. E final de 2015 ele me desafiou. Disse assim, eu tenho... Saindo de um jogo da Arena até. Ele disse, eu tenho um sonho de lançar uma mulher, de fazer algo novo, narrando. Eu olhei para ele e disse, tu tá louco? Eu não tenho nem... Como é que eu vou narrar? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí eu fui para casa, comecei a escutar algumas narrações, eu disse assim, não, isso é um desafio que eu vou ter que encarar essa. E ali eu fui pesquisar, na UCIP tinha em 2016 um curso com o Thiago Suman, de narrador e comentarista. Eu fiz o curso, única mulher no curso. O Júlio Lemos era meu colega. Grande Júlio Lemos. Um abraço, ele está na audiência. Como ele diz, é o que temos, né, Júlio? É o que temos. E alguns colegas fizeram comigo o curso e daí, final de 2016, eu narrei o primeiro jogo no Beira-Rio, Inter B versus Ipiranga de Erechim. Foi logo após a tragédia da Chapecoense. E foi um desafio horrível para mim, eu tinha vontade de sair correndo lá de dentro. Mas fui me preparando, daí em 2017 eu fiz o Campeonato Brasileiro do Grêmio Feminino. E dia 31 de julho eu fiz o primeiro jogo, Grêmio e Santos, na Arena. Depois eu tive uma sequência narrando a Série B do Internacional, alguns jogos também, o Grêmio. E no início do ano passado eu fui a primeira mulher a narrar uma decisão internacional, Grêmio e Estudiantes da Argentina, a Recopa da Libertadores e campeão da... Então, para mim foi emocionante fazer aquele jogo e assim vem a sequência agora. Pode ter certeza, a gente que escuta, né? Vê os jogos na televisão, a gente não é adaptado não. Para pensar, se tu já ouviu uma mulher narrando o jogo do seu time do coração,
Difícil, hein? Tem uma lá no esporte interativo, num concurso da Champions League que já acabou. Geórgia! Tá italiana ou tá brasileira agora, hein? Então, uma mistura dos dois. Como é que foi essa experiência? Geórgia, ela que foi convocada para Seleção Brasileira Universitária, pode se chamar assim? CBDU? CBDU. Então, fui convocada, né, para jogar a Universiade, que é o segundo maior evento mundial esportivo, vem atrás só das Olimpíadas. É um baita de um evento, são 20 dias que todos os atletas disputam a Universiade. A nossa Universiade desse ano foi a Universiade realizada em Nápoles, que foi a Universiade de verão. Nós não tivemos uma boa colocação na competição, mas dentro das expectativas foi um aprendizado gigantesco. É uma mistura de cultura. Eu fiquei impressionada o quão grande é esse evento e fiquei muito feliz em participar. Foram 4 jogos e a seleção brasileira foi muito bem representada com todos os atletas. Em todas essas questões também teve um pouquinho de uma logística um pouco complicada que vocês passaram, de se conhecerem no momento. Porque daqui a pouco você aí de casa fala, eles não foram tão bem, né? Olha o resultado aqui, perderam ali, perderam lá. Mas também é bom dizer que vocês se conheceram no aeroporto. Foi bem complicada essa situação, porque esse ano nós tivemos a Copa do Mundo e mais o Campeonato Brasileiro da Série A1 e da Série A2, então acaba que o cronograma do Brasil meio que bateu com o cronograma da Universiade e os clubes tiveram dificuldade e a CBDU tiveram dificuldade de achar esse tempo de sobra para treinamento, então ele não foi realizado. Todas as seleções que vão para a Universiade treinam entre 6 e 7 meses para essa competição. A gente não realizou nenhum treino para essa competição. Então, foram meninas do Inter, meninas do Flamengo, meninas do Criciúma, que se juntaram através da convocação da CBDU e do Maurício e do Ricardo e jogaram essa competição. Então, a gente chegou lá realmente sem se conhecer, mas deu tudo certo. Eu acho que foi uma baita experiência para todas nós. Isso é muito fantástico. Agora você não responda, porque a gente pode criticar um pouquinho. João, é um pouco complicado a nossa organização no Brasil, né? Enquanto a gente vê potências mundiais, as Coreias em geral, a do Norte, com todas aquelas questões que a gente entende, mas também eles são preparados como pessoas e como atletas na sociedade onde eles estão. O Japão, Estados Unidos, Brasil falta muito. Aonde que está faltando aquele empurrãozinho assim? A Copa não foi. Na minha visão, falta dentro da escola. A gente começar a mudar um pouco a criançada, a galera que sai de dentro da escola, desde a iniciação do desenvolvimento motor, desde a estimulação para a escola virar um centro para formar, talvez, atletas no futuro, mas desenvolver as habilidades de cada um, poder diversificar entre vôlei, basquete, handebol, futsal, dar o maior número de experiências possíveis para aquela galera ali, para que eles realmente possam lá no futuro escolher e vir mais preparados, né? A gente tem uma grande dificuldade dentro da própria escola ainda de fazer isso. Então eu acredito que seja um bom caminho vindo lá da base, lá da galerinha pequenininha e subindo. E tu vem fazendo um trabalho um pouco diferenciado, né? Tentamos, né? Tentamos devagar. Como é que vem sendo esse trabalho que tu vem realizando para o futsal, já ter esse boom que tu vem falando também e chegar no desenvolvimento que tá tendo, né, gente? Que a gente observa. Claro. O crescimento do futebol 7 ele é inegável agora, né? Ele vem estourando agora com toda a audiência também da mídia, da televisão. Então a gente espera aí, e o próximo projeto é conseguir criar um referencial teórico para isso tudo. Que a gente tem muita prática, mas ainda não tem o conteúdo descrito, não tem onde buscar tanto tática, como técnica, como princípios do futebol para o futebol 7, né? Então vamos ver se a gente consegue aí a médio e longo prazo formatar uma documentação teórica, onde a gente comece a dar um novo passo também para esse novo ambiente aí que é o futebol 7. Clay, onde que está o empurrãozinho? Eu acho que falta muito também, ela como atleta, né, como jogadora, existe também a cultura nossa, que é um pouco machista. Infelizmente. Um pouco não. Um pouco não, muito, né? Muito. Muito. Então, infelizmente, tem tem que mudar essa cultura. E eu concordo plenamente com ele, que eu acho que a base,
as categorias de base dos clubes têm que ter um incentivo maior e começar a formar as atletas desde pequeno, a incentivar. Na minha época, no colégio, era eu, mais uma, duas meninas, somente com os meninos jogando futebol. Então, hoje a gente vê mais isso, observa mais isso, mas deveria ter um incentivo muito maior, deveria ter alguém olhando dos clubes com maior carinho. Não como, vamos botar, tem que botar, é uma obrigação. Acho que não. Acho que está na hora, está de parabéns ao Internacional, que tem um trabalho nesse lado diferenciado. O Grêmio está começando agora também. Eu fico muito feliz de observar, mas fico triste nesse mesmo tempo, porque foi uma obrigação que as equipes do futebol brasileiro têm que ter um futebol feminino. Acho que está na hora. O público provou que público traz. Então, acho que é incentivar e mudar essa cultura. Acho que o futebol pode ser para mulher, pode ser para homem, pode ser para quem quiser. E o programa Que Esporte já volta para você e para quem quiser aqui na RDC TV. De volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV. E, gente, futebol feminino no estado não é apenas Grêmio Internacional, não é apenas a dupla que comanda. A gente tem um campeonato estadual, a gente tem o Sub-18, vem outras categorias por aí também, uma baita iniciativa da Federação Gaúcha de Futebol e o interior do estado. Estou preocupado para ver esse campeonato estadual que começa no mês que vem. Tem final única lá na cidade de Juí. Grêmio Inter, né? Não tem como tirar isso ainda. E, infelizmente, a gente já pode cravar, ou felizmente para alguns, para os torcedores. Mas a grande preocupação que eu tenho, Cláudio, é esse campeonato estadual. Que no ano passado, o Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, disse que ele teve que tirar dinheiro do bolso dele para dar para as gurias se alimentarem. É um pouco complicado essas questões em 2019, no dia... Que dia que é hoje, gente? Dia 19 de julho. Eu fiz alguns jogos no ano passado, 2017 também. Inclusive as duas decisões no Beira-Rio e em Eldorado eu fiz, né, as duas decisões Grenal. Eu narrei as duas. Mas, assim, é lamentável o que a gente observa no futebol no interior. Grêmio Sapucaense, eu fiz o jogo em Sapucaia. E eu fiquei impressionado que a equipe de Sapucaense só tinha 11 jogadores, não tinha banco. O incentivo, elas são guerreiras, porque muitas não têm o incentivo. O interior, algumas equipes também vendendo lanches para poder tirar o dinheiro da passagem. Eu acho que tem que ter um incentivo maior, acho que está na hora dessa mudança. Acho muito importante esse ano ter um incentivo maior. Fiquei muito feliz com a Uber, que está patrocinando o futebol feminino. Acho que precisa mais empresas aqui no setor, aqui no Rio Grande do Sul. As gurias coloradas que estrearam ontem, vamos chamar uma estreia, né, na camiseta e tudo mais. Parabéns, Pompeia, nova apoiadora da dupla, tanto do Grêmio, que estreou na semana passada, na sexta-feira, às 9 horas, quando encarou o América Mineiro. E ontem as lojas Pompeia com patrocínio nas gurias coloradas. Exatamente, então isso é muito importante, essas empresas vir aos pouquinhos, mas cada equipe do interior, na sua cidade, tem lojas com potencial de poder incentivar essas meninas. Acho que é o momento de começar a observar isso e ajudar para não ter essa questão desse sofrimento todo que tem essas meninas. Eu costumo chamar que são guerreiras, que muitas jogam exatamente pelo amor à profissão. E enquanto que a gente observa isso, claro que também tem no futebol masculino muito isso também no interior, mas acho que poderia observar um pouco mais e pelo menos um incentivo por parte da federação para deslocamento e alimentação seria bem interessante. E vamos observar essa mudança esse ano. Não curti também muito essa questão de jogo único em Juí. Eu acho que ano passado teve público, o Beira-Rio está de parabéns, torcedor colorado, teve público no Beira-Rio, claro que não é esperado um público maior, mas faltou muita campanha de incentivo também, divulgar mais, isso falta um pouco também, mas quem sabe a ideia da federação seja essa, de no interior ter mais público, por ser atração, clássico Grenal, que provavelmente poderá vir a acontecer.
Mas Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas, Pelotas que a gente sabe que tem equipes femininas, elas poderiam também começar a pensar nessa questão de disputar um campeonato gaúcho e daqui a pouco vem outras equipes mais fortes para enfrentar a dupla Grenal. A gente precisa disso, o futebol feminino precisa urgente disso. Eu realmente estou aqui pesquisando sobre o estádio 19 de outubro, onde será a final do campeonato estadual de futebol feminino. Aqui, ó, capacidade, eu estava procurando isso. 11.500 torcedores cabem no estádio lá em Juí. Acredito que 11.500, se fosse no Beira-Rio ou na Arena ou em qualquer lugar em Porto Alegre, não teríamos esse público ainda, esse ano. Porque ontem a gente não tinha mais que 400 torcedores na vitória das Gurias Coloradas. Que vitória, hein, Gê? Pô, que vitória, né? 5-1 em cima Tirou do Audax, tirou. Não, a gente está muito feliz pela classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Temos mais 3 jogos, né? 2 jogos fora de casa e 1 jogo em casa. A gente está muito feliz e contente que a 5ª posição é nossa já está garantida a 5ª posição. E a gente busca agora chegar no G4 para confirmar nas quartas, semifinal, o jogo dentro de casa. Então a gente busca chegar no G4 aí. Um pouco das Gurias Coloradas nessa temporada, vamos dizer assim, um acesso não tão esperado, né? Por conta de desistência de algumas equipes. O planejamento era para ficar na Série A2, até as contratações mesmo. Série A1, contratações de peso, Fábio Simões, a Bruna Benites também, jogadoras de peso internacional que vem fazendo a diferença dentro do grupo? Elas vêm fazendo? Com certeza, todas as meninas, nós somos um grupo que está muito unido esse ano, o grupo está perfeito, eu diria que a gente tem um clima muito bom dentro do nosso grupo. As 2 meninas, a Fabi e a Bruna, que chegaram, não tenho nem palavras para dizer, porque de futebol jogaram Copa do Mundo, né? Então, elas jogam muito, são craques. E como grupo, elas são perfeitas, elas são meninas espetaculares. A Bruna chegou faz umas 2 ou 3 semanas e ela é uma baita de uma líder dentro do nosso grupo. Ontem ainda eu fui companheira de quarto dela na concentração. Ela é mais resenha ou mais xerifona? Porque dentro de campo ela é séria. Não, ela é tranquila, mas eu falei pra ela assim, tu vai fazer um gol, aí não deu outra, ela fez um gol. Ela tá muito feliz por ter retornado de uma lesão, que eu também tive essa lesão, ela ficou 9 meses parada, né, sem jogar. Então ela tá muito feliz, voltou vestindo a camisa de um grande clube, que é o Inter, que apoia o futebol feminino. E ainda fechou com chave de ouro aí com um gol, então eu tô muito feliz por ela. E a Fabi Simões também agregou muito ao nosso grupo, são 2 baitas jogadoras e a gente está muito feliz com essas meninas dentro do nosso grupo. Eu pedi para a produção colocar os gols da vitória colorada ontem à noite, 5-1 no estádio universitário da PUC contra o Audax. O Audax que tem uma equipe fantástica, vem sendo ano após ano aí, ó. Primeiro gol, Fabi Simões, a Fabi que tinha perdido um pênalti minutos antes desse gol dela aí. Ela que ontem começou o jogo como atacante do Internacional, lateral direita de origem, no caso, vamos chamar assim. O gol da Bruna Benites, subiu lá no 15º andar, colocou no canto da goleira. E a comemoração dela foi a coisa mais linda. Depois a gente vai falar um pouquinho disso sobre a foto, porque tá faltando jogadores do futebol masculino, do Internacional, de seleção brasileira falarem aquilo. Aí 2-0 então, o Audax desconta. Ali teve um toque na mão, mas né, a arbitragem deixou passar. O árbitro de ontem, minha gente, deixou passar tudo. Se fosse falar dos lances polêmicos, ele não apitava nunca mais. Ainda nós vamos começar a criticar a arbitragem. E aí agora uma cobrança, se eu não me engano, da Mari Pires, Mari Pires. Subiu a Sorriso. 3-1 Internacional, Sorriso também tirando aquela alma lavada, porque olha, tava devendo. Como é que foi um pouquinho? 3-1 já estava garantido ou o professor queria mais? Não, tem que fazer mais gol. Sempre tem que fazer mais gol. O saldo conta muito nessa etapa do campeonato, então... Mari Pires, que já tinha dado assistência do gol, fez um golaço. E olha, parabéns para o nosso querido fotógrafo Max Peixoto, que tirou uma foto desse gol aí, que a gente vai colocar na tela também no final do programa. 4-1. A comemoração da Mari ali foi o pinguinzinho. E esse passou gol, muito frio essa semana. Esse gol aí da Luana, o quinto, eu não sei se o gol foi mais bonito ou o passe da Milena foi mais bonito.
que a Milena voltando com a camisa 17 também. Luana fechando a goleada 5-1. Gurias coloradas classificadas para as quartas de final. Já dentro do vestiário vocês já estão, né? Se a gente fica aqui, a gente pega esse aqui. Já dá pra... Tem um pouquinho disso sim, mas a gente tem 3 jogos aí, a gente vai buscar a vitória nesses 3 jogos para chegar na melhor colocação possível. Então, a gente tem um jogo fora de casa agora contra o Foz, depois nós jogamos contra o Iranduba fora de casa e terminamos a fase de grupos contra o Kinderman em casa. O Foz que tomou um vareio ontem também. Depois a gente fala disso no próximo bloco. Joãozinho, e o tal do futebol de campo aí não te encanta, não? Pô, me encanta também. Tem que perguntar, né? Eu sei a resposta. Não, me encanta também. Mas agora eu tô focado lá no trabalho com as gurias do Grêmio e tá bom onde eu tô por enquanto, não dá pra reclamar Como não, é que mas gosto bastante. Tu e a Camila Orlando fizeram um curso, né, recentemente, a gente vinha debatendo também. Como é que foi esse curso, o aperfeiçoamento, licença B, no caso? Como é que é esse curso? Já voltado do futebol feminino ou nem falam de futebol feminino? Então, a CBF tá... Hashtag sinceridade, pô. Pô, não, sim. A CBF tá com esse projeto da CBF Academy, é onde tem as licenças C, B, A e Pro, né? Cada uma delas com alguns requisitos. E aí eu tive o prazer de fazer esse curso com a Camila, mais a Paty, mais um pessoal lá de Santa Catarina. E muito produtivo, cara. Muito produtivo, vale muito a pena. Agrega muito conhecimento. Quem é que dá aula nesses cursos, assim, normalmente? Cara, normalmente o pessoal dos grandes clubes, já ou diretores, ou um treinador que já passou muito tempo, um cara com mais cancha, como a gente diz no futebol, né? Mas são só gestores já dos clubes de Série A e dos clubes masculinos, né? São o pessoal do futebol masculino, né? E dos 50... É que se bem, eu vou ter que ser sincero também, um pouco corneta, né? Se botar o treinador da seleção brasileira feminina não vai adiantar nada, é melhor deixar os caras do masculino. Tem que começar uma Tipo, hashtag Vadão, logo, cara. fora Vadão. Não, Vadão não... Eu sei. Mas né? é complicado porque, cara, a gente ainda... Agora ali o Inter tá com uma baita estrutura, mas a gente precisa formar ainda pessoas, né? Dentro do futebol feminino, assim. Ou o pessoal contratar as pessoas pro futebol feminino e dar esse upgrade para que a gente possa também começar a chegar a palestrar mais, né? Falando em palestra, eu tava dando agora. Tive a oportunidade lá com o pessoal, agradecer o pessoal da Liga Rio Grandense de Futebol 7. A gente está tendo um curso para treinadores. Isso é legal, o pessoal começou a procurar, se especializar, o conhecimento. Então vou deixar um abraço para todo mundo lá já. E encerra hoje o curso? Encerra hoje com a parte prática do curso, né? Então, procurar o conhecimento, sem dúvida, é muito bacana, né? Claito, um pouquinho das suas andanças do futebol feminino, no futebol masculino, de base também, né? Onde vocês atuam bastante. Dá pra gente... Eu uso muito o termo, mas é errado falar o cornetear assim também. A gente vê muitas pessoas despreparadas nas funções que não podem estar. E muito. E muito. Então, acho que a partir do momento que tu assume uma função, tu tem que se preparar cada vez mais. Estudar mais, aprender mais. Treinador, principalmente, acho que tem que estar sempre focado taticamente a evoluir. E a gente observa por aí, em outras equipes, no interior, ou de base, a gente observa muita coisa de gente despreparada, observa bastante isso. E o maior exemplo foi o que falou, né, do Vadão. Acho que falta essa mudança no futebol. Arthur Chagas, que é o treinador do Corinthians, futebol feminino, é um cara muito preparado para assumir uma seleção brasileira. Nós temos mulheres se preparando, eu acho que, na minha percepção, a Emily também é fantástica treinadora. Falta exatamente quererem mudar isso e colocar a pessoa que possa mudar taticamente uma equipe, porque... tu colocar um amontoado de jogadoras sem ter uma leitura tática do que está acontecendo no jogo é complicado. O Brasil era um exemplo. As meninas foram guerreiras, porque taticamente era muito na jogada individual. Se sobressaía alguma na jogada individual, o Tamires foi muito importante. Então, tu vinha um espaço compacto do espaço das linhas de marcação para a transição ofensiva, tinha muito problema nessa questão no futebol feminino, na seleção brasileira. Então, falta esses conhecimentos táticos ser um pouco mais
Eu fico muito feliz de fazer os jogos, de ver a questão tática do Internacional muito forte. Parabéns a vocês. Obrigada. Pelo belíssimo trabalho que estão fazendo no futebol na Série A1, porque taticamente a gente ouve essa evolução, observa essa evolução. Eu fico muito feliz de observar uma equipe do Corinthians que investe, que tem uma equipe taticamente muito perfeita na condução, Santos também. E o Grêmio está evoluindo também agora esse ano. Eu fiz mais jogos esse ano do que do Grêmio. Eu observo essa mudança, querer mudar, é isso que falta. É conhecimento um pouco maior, apostar em pessoas que estão aptas e querem mostrar esse conhecimento e querem aprender cada vez mais. E uma frasezinha pra gente pro próximo intervalo. O futebol feminino ainda tem que dar graças a Deus que quem escala o time é o treinador e não empresários. A gente já volta. De volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. No Facebook, estou esperando o recadinho de vocês, daqui a pouquinho vou ler todos de uma vez só e começar a debater também no quarto bloco. No Twitter, hashtag RDCQuesporte. Tava pensando aqui no intervalo, a gente conversa também no intervalo, né, gente? Bastidores é sempre assim. Grande Paulo Brito com a apresentação do programa RDC Esportes todos os dias, meio-dia a 1h. Ele que vem sendo o craque do futebol estadual aqui. Fez a narração, começou a treinar e agora vou desafiar ele aqui no programa na semana que vem. Vocês vão conferir um pouquinho de como que foi o duelo. Eu contra o Paulo Brito no futebol. Uma coisa que bombou muito na internet essa semana por uma pauta negativa foi a Emily Lima, falando treinadora do Santos, falando do time que chegou, não tinha hotel, não tinha organização, não tinha CBF, não tinha nada. E a gente vai conferir na tela agora aí as palavras de Emily Lima, treinadora do Santos. Boa noite. Essa é a organização do nosso futebol para mulheres no Brasil. Saímos de Santos às 3 horas da tarde. E a senhora CBF e a senhora Palace, que é a empresa que faz toda a nossa logística de viagem, não tinha voo para amanhã, mandaram a gente num voo hoje, picado com escala em Brasília, e nós chegamos no hotel e não tem vaga para nós, então nós vamos dormir aqui hoje. Hoje nós vamos dormir aqui na recepção do hotel. Vamos parar para pensar. Tu acha mesmo aí que se fosse o Sampaoli, ele iria dormir na recepção de um hotel? Se fosse o Soteldo, craque do Santos? Não, né, gente? Então vamos mudar um pouquinho isso. Claro, Gê, tu que vem viajando também bastante, não são todos os jogos, todas as equipes que está acontecendo isso também. Mas um pontual faz o global. Sim. Melhorou do ano passado para cá também, né? Com certeza. É uma situação muito complicada essa. O que nós, atletas, cobramos não é igualdade salarial, não é só isso. É igualdade de vontade de nos ajudar, é igualdade de respeito entre nós, é igualdade de visibilidade entre todos. Até quero te parabenizar pela tua publicação, porque realmente a mídia não comparece nos nossos jogos e a gente vê sempre a RDC TV e o Max lá tirando fotos. Então, eu quero agradecer a RDC TV por sempre estar presente nos nossos jogos, sempre ajudar o futebol feminino. Então, muito obrigada. E a gente busca a igualdade em todos esses sentidos, assim. É muito complicada a nossa situação, não é de hoje, é de anos. Não são todos os clubes. O Inter é um clube que cresceu muito, ajuda muito o futebol feminino. Tem feito um baita de um projeto dentro do futebol feminino, como o Santos, como o Corinthians. Nos dá toda a infraestrutura que a gente precisa, nos dá uniforme, nos dá parte médica, a gente tem tudo com o Inter. O que a gente cobra, sim, é por um futebol feminino que cresça e sim, ele está crescendo. Mas esse tipo de situação que confederações, federações e alguns clubes colocam suas atletas não é humano.
É tu chegar para jogar e ficar dormindo numa recepção? Ou é tu chegar, como aconteceu no Gauchão, para jogar um jogo e não ter alimentação? E a federação ou o próprio presidente ter que tirar do bolso? Então são esses tipos e essas situações pequenas que a gente não vai desistir. Nós que jogamos futebol feminino, a gente não vai desistir. A gente vai bater o pé até a gente conseguir. Se a geração da Marta, a geração da Formiga deu o pontapé inicial, a nossa geração, a minha geração vai continuar para que a próxima geração venha a usufruir de um futebol feminino de qualidade. Perfeito, perfeito. É isso. É isso que tem que acontecer, essa união, eu acho isso fantástico, eu acho que cada vez mais, se tu observar as peneiras que acontecem, cada vez mais tem meninas, e vocês são o exemplo para elas. Então, acho que após Marta, a Marta está se despedindo, a Formiga está com 42 anos, 41 anos, ela está se despedindo, mas são a referência de quem está começando agora, e precisa manter essa sequência, isso é muito importante, ter essa transformação e ter vocês todas unidas, é isso que a gente precisa, essas novas meninas começando com as suas ídolas, isso é muito importante. Um pouco das coisas que a gente vem abordando também, eu sou uma pessoa muito positiva, assim, em alguns aspectos. Gostaria de ficar fazendo o programa, ficar fazendo análise tática do desenvolvimento da Fábio Simões, que saiu da lateral direita e foi para o ataque ontem. Mas é que, infelizmente, com essas situações acontecendo ainda, a gente não pode ficar analisando o micro da Fábio Simões indo para o ataque, saindo da lateral, se tem todas essas abordagens para serem feitas e de tanto martelar, uma hora vai entrar na cabecinha de todo mundo. Eu lembro no jogo passado, que foi o jogo passado do Internacional em casa, diante do Flamengo, foi um jogo onde tinha a capacidade do estádio da PUC para 2.100 torcedores. Tinha média 1.800, 1.700 torcedores, vários veículos, vários fotógrafos e, beleza, uma semana depois da Copa, todo mundo, nossa, Copa, 3 semanas depois, ontem dentro de campo, assessoria do Internacional, eu, Max Peixoto, fazendo todo o trabalho que a gente vai vendo por aí. Uma das coisas também que eu escuto muito, você é homem e trabalha com futebol feminino. É isso, João? Também ouve, né? Muito, muito. Mas nós, homens, temos que ajudar as mulheres a conquistar esse espaço também, né? E eu falo muito para as meninas, se tem um dos grandes apoiadores dentro do futebol feminino sou eu, se eu precisar. Porque ainda a gente tem muito... Só não pode jogar, né? Só não pode jogar, né, cara? Mas as gurias... mas as gurias respeitam muito isso e a gente tem uma convivência muito boa. Já tive alguns contatos com a Georgia também aí, a gente já trocou algumas ideias, mas não vejo problema o homem se inserir como técnico, como auxiliar, como qualquer parte da gestão do feminino, sendo que ele venha para agregar o trabalho, né, com qualidade, trazendo o melhor do conteúdo para elas, levando elas a alcançar objetivos maiores, aí eu acho positivo sempre. Uma das abordagens que eu fiz aqui no programa, que é Esporte, a Jussi Paz, atleta que estava no Atlético de Madrid na temporada passada, agora está no Valência e está trocando de clube nessa janela de transferência, ela da cidade de Portão. Ela jogou no Atlético de Madrid, ela estava no mesmo centro de treinamento que o Torres, que o Diego Costa, que grandes jogadores do cenário mundial. Ela tinha treinadores como o Simeone ao lado dela, que ela falava que o Simeone chegava nela e fala: ei, tu errou aqui no treinamento hoje, hein? Corrija. Isso é uma grandiosidade para o futebol feminino. O que ela falou também, o Brasil é obrigatório sim ter futebol feminino. E tem clubes aí que estão se virando para conseguir cumprir as obrigações. Lá não é obrigatório, todo mundo tem. O Real Madrid, que dos grandes era o único que não tinha, vai colocar investimento pesado agora. As galácticas estão vindo por aí também. Então um pouquinho disso. Da obrigação, agora passa a ser da CBF cobrar a categoria de base do futebol feminino. O profissional tá bom? Não tá bom. Mas começa pensando pequeno não, começa pensando grande, lá no sub-12, no sub-14, no 16. Forma aquela geração para pensar na Copa de 2020 alguma coisa. Não pensa agora na próxima. Na próxima a gente ainda não vai ter essa capacidade do Brasil ter todo esse desenvolvimento tão necessário para o futebol feminino. Mas Colorada não vai dar para falar muito assim, né? Mas quem joga amanhã e vale vaga na Série A1, na elite do futebol feminino,
é o Grêmio. Encara o América Mineiro no Estádio Verão às 15 horas da tarde. E olha, confere aí como é que foi a vitória lá em Minas, lá em BH, 2-1 para as gurias gremistas. Vou chamar assim, né? Já vamos pegando. O jogo sempre tem, vamos nos ajudar, em vez de ficar criticando. Se ajudem, a gente não pode se amar e se abraçar só nos momentos bons. Não, nos momentos ruins sim, a gente precisa daquela mão para estender, para levantar a gente. E hoje vai ser assim, vai ter momentos bons, mas vai ter momentos difíceis no jogo. E a gente tem que estar preparada para isso. E eu sou mais o tricolor, eu sou mais a gente. Palavra-chave de hoje: confiança, concentração, atitude, equilíbrio. Cada uma tem que jogar por cada uma aqui. A gente tem que fazer uma pela outra. Vamos lá, gente. O futebol não é merecimento, senão nós merecia sem nem entrar em campo. É atitude, é vontade, é raça, é determinação, é coragem na hora de arriscar, arrisca. Não se intimida com o adversário lá. Elas têm que se intimidar com a gente. E olhar o quanto a gente é grande e o quanto a gente é uma pela outra. Atitude, bora! Vamos buscar a vitória! Acabou perdendo, Catrine. Rouba pro Grêmio. Gabizinha. Na armação, limpa bem, gira. Clareia o jogo, deixa com Bissê. Agora o lançamento pelo alto. Olha a correria. Escapou Catrine. Aliás, a Karina limpou, entrou na área. É perigo, Karina na cara do gol. Atirou, gol! Gol do Grêmio! Karina, a dona da camisa 10, aos 7 minutos do primeiro tempo, no mais... Atenção! Autorizada! Partiu Catrine, pé esquerdo, é gol! Gol do Grêmio! Catrine, a dona da camisa 8. E que vitória das gurias gremistas, 2-1. Claro, as imagens cedidas pela TV Grêmio não tem o gol do América Mineiro, mas foi bom nem ter, né, Beta? Zagueirona foi tentar recuar pra goleira e ó, atacante chegou fazendo. O programa Que é Esporte volta daqui a pouquinho pro último bloco. Voltando com o programa Que é Esporte aqui na RDC TV. Joãozinho, e aí, esse evento do Futsal não acaba por agora, né? O que temos agora para o segundo semestre 2019? O boom veio, a RDC está preparando, olha, umas transmissões especiais do Futsal também. Então, agora o calendário deu uma enchida, né? Veio evoluindo. Então, para passar algumas datas, quem acompanha aí, o Grêmio vai jogar o Sul Brasileiro 16, 17 e 18 agora de agosto, né? Com equipes todas de Santa Catarina e Paraná. Depois a gente vai ao Uruguai jogar a Copa das Américas. Que isso? E aí ficamos de 21 a 26 lá em Montevidéu jogando, esperando uma vaga pro Mundial daí. Eu tô esperando a minha de assessor de imprensa, tá? Ó, então vambora. E eu a minha de torcedora. E a gente joga a Copa Metropolitana, que é a do segundo semestre da federação aqui, então já deixo o convite àquela equipe feminina que tem interesse em começar a jogar, né? Vamos dar uma motivada, procura a Federação Gaúcha ali, um campeonato organizado, transparente, vale a pena de ir. Vai se separar agora, série especial, 10 equipes, série ouro, 10 equipes. Vamos dar uma dividida, até para que a gente possa, né, aqueles clubes que estão mais iniciando, não precisa pegar já os grupos mais prontos para a competição. E lá, dia 7 e 8 de setembro, a Copa Sul, né, que é um dos últimos eventos aí do ano. E esperamos conseguir a vaga para o Mundial lá no Uruguai. Vamos ver se vai dar tudo certo. E aí nessa Copa Sul aí, o time é o mesmo, a base é a mesma, o treinador vai ser o mesmo, obviamente, mas... Se quiser. Como é que vem sendo? A preparação é um pouco diferente? Porque a gente sabe que as meninas têm a faculdade,
A própria Ajax estuda comigo, né? Sim, A faculdade sim. estuda arquitetura e eu tô aqui, ela tá lá sendo craque também. Como é que vem sendo para treinar essas gurias? Claro, a gente tem feito um ritmo na semana aí, em torno de 2 a 3 vezes treino, normalmente 2, durante as terças e as quintas, treinando as meninas, 1h30 de treino, normalmente. E o plantel se mantém o mesmo, a gente vai dar uma reforçada no plantel, principalmente pro Uruguai, né? Não vou falar aí, os reforços estão para serem anunciados, mas a gente vai dar assim uma reforçada para poder conquistar essa vaga lá em Montevidéu. E os demais competições a gente pretende manter a base. Vou lá no treinamento então. Vai, mostrar meu talento também, né, com elas. Tá totalmente convidado. Nem ali eu consigo direito, gente. Você tá louco, as gurias são muito craque. G, reta final de Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho começa o Campeonato Gaúcho. Qual o foco agora? Já dá pra... Não se pensa em gauchão ainda, né? É só as quartas de final, os próximos 3 jogos. O foco agora é ganhar esses próximos 3 jogos, chegar na melhor classificação possível dentro do Campeonato Brasileiro para chegar nas quartas e disputar o segundo jogo em casa. Então, foco total no Campeonato Brasileiro. Quando terminar a nossa participação no Campeonato Brasileiro com o título, aí nós pensamos no gauchão. Eu tô com muito medo de uma coisa só. A Duda disse lá na apresentação das gurias coloradas, jamais vou me esquecer, que ela só ia, entre aspas, largar quando fossem campeãs da Libertadores da América. Rapaz, tô achando que tá perto esse negócio aí, eu não quero que a Duda largue, não. A gente tá chegando, né? O projeto iniciou... Foi assim, ó. O projeto iniciou em 2017 com o título gaúcho, 2018 com o acesso ao Brasileiro da Série A2, 2019 jogando o Brasileiro da Série A1, com o título, provavelmente, aí a gente vai buscar o título. E 2020, olha, Dudu, eu espero que tu não te aposente, porque a gente tá chegando na Libertadores. Então a gente tá chegando lá. Ah, mas aí, ó, mandar um beijão também pra todas as gurias, assim, vamos colocar em abrangente, do Sub-18 das gurias coloradas, que estão lá no Campeonato Brasileiro Sub-18 em Flores da Cunha, segunda-feira contra a Chape, Pedreira, estarei lá. Jogão. Clay, final de semana cheio, sucesso a ti, muito obrigado. Ó, passou naquela porta ali a primeira vez, vai ter que vir várias. Ah, com certeza vou vir, com certeza, e me preparar agora para amanhã. O desafio vai ser muito grande, porque narrar 2 jogos na sequência, tem que estar bem preparada. E a TV à Tarde é um projeto novo que eu tive o convite da CBF e para mim está sendo maravilhoso. Narrar essa parte no futebol feminino para mim está sendo uma honra. Chama lá um dia para eu comentar, tá? Eu sei que ali dá para dar aqueles arranjos ali. A minha parceira, a minha dupla na TV é a Bárbara Macedo, que já esteve aqui. Fantástica. E amanhã à tarde nós estaremos às 15 horas e terminou o jogo correndo pro Beira-Rio porque tem o Clássico Grenal. E esse, até agora, vai ser meu segundo Clássico Grenal na Rádio Estação Web, onde eu vou narrar, porque o primeiro no ano passado foi o do 0x0. Eu não quero 0x0 nesse de amanhã, mas um fim de semana cheinho e inesquecível, com certeza, mais um desafio que eu quero vencer. Então vamos fazer um ping-pong rapidinho. Joãozinho, sem falar o time que tu torce, porque não dá. Tem vencedor do Clássico amanhã em Grenal? Tem, pô. Tem? Tem. Grêmio ou Inter? Grêmio, né? Tá. Sempre. G, fica com empate ou fica com a vitória colorada? Inter, né? Inter, aqui é Inter. Gols de quem? Gols de quem? Vou no Dali. 2 do Dali. 2 do Dali. E aí? Empate. Empatezinho? 1 a 1. Tem um muro ali, quer subir? Cebolinha neles, pô. Um pouquinho dessas questões ainda que a gente não vê no feminino, né? Totalmente um time reserva em campo, até porque o calendário do feminino ainda não tá precisando tanto disso por conta das competições, Campeonato Brasileiro, agora vem o estadual, aí vai dar uma complicadinha e tudo mais. Clássico Grenal, move o Rio Grande do Sul, move o Brasil, os 2 times classificados para as semifinais da Copa do Brasil, podendo, olha, clássico na final da competição. Aí tu para o mundo, né? Como se diz. River e Boca na final foi parar em outro continente, Clássico Grenal, sei lá, velho, vai subir aí, lá pra terra do Lionel Messi. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. O programa aqui é Esporte volta semana que vem com muito futebol feminino pra você aí de casa e olha, se Deus quiser, com o acesso das gurias gremistas para a elite do futebol feminino e as gurias coloradas já classificadas com mais uma vitória contra o Foz na quarta-feira que vem. Tchau, tchau!